Olha, Hélio, eu faço isso porque a minha vida é o laboratório de todo esse projeto. Meus pais usaram drogas na adolescência. Meu pai em Belo Horizonte, aos 12 anos, e minha mãe em Manaus, aqui em Manaus, aos 12 anos de idade. Olha que coincidência. Meu pai é uma família rica, com escola boa. Mesmo assim, um amigo ali aliciou ele o ano inteiro e no final do ano ele aceitou o convite para o uso, numa festinha de bairro, na casa do amiguinho. Né? Dos 12 aos 18, meu pai teve prisão, saiu de casa, se envolveu com tráfico, até ele chegar numa clínica, numa comunidade terapêutica para recuperar aos 18 anos de idade. Né? E minha mãe é uma realidade totalmente diferente, pobre, com muita necessidade. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de Felipe Mafra, de como ele saiu do menos 10 para uma família de sucesso. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, velho. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite, por nos receber aqui no seu escritório. E fala para o pessoal que está nos assistindo um pouco mais de quem é o Felipe, como foi que começou toda a sua trajetória. Tá com tempo aí hoje? Bastante. Conte sobre o projeto Pense Antes, como ele surgiu e de onde veio essa ideia e tudo que você passou. Bom, primeiramente, eu quero te agradecer, Hélio, pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar com um amigo, batendo esse papo sobre evolução, sobre empreendedorismo, sobre a área empresarial e sobre missão, porque o meu negócio foi feito em cima de uma missão, é feito em cima de uma missão, né? Para quem não me conhece, eu sou Felipe, sou de Manaus aqui, sou empresário, tenho algumas empresas no ramo da educação e no ramo da construção civil também, mas o grande lance da minha vida é escrever romance. Nada a ver, né? Escrever romance para crianças, adolescentes, até jovens ali. E todos os livros, o qual eu sou autor, e junto com os meus pais também são autores de livros, falam sobre prevenção às drogas. Então hoje eu sou idealizador de um projeto chamado Projeto Pense Antes, que é um projeto de prevenção às drogas que trata o tema de uma forma estratégica e bem específica. Nós fazemos prevenção às drogas com os alunos, né, das redes educacionais, seja ela pública ou privada, seja ela ensino infantil, fundamental 1, 2, médio, EJA, nós temos material para todos eles, mas nós fazemos um projeto que não aborda o produto. Então nós não falamos do que é o crack, qual é a composição da cocaína, porque quando você fala muito isso com o aluno, às vezes em vez de prevenir, você acaba despertando ali a curiosidade antes do tempo. Então, para cada faixa etária existe uma linguagem certa e o conteúdo sempre não falando diretamente do produto, e sim falando do comportamento de risco que leva essa criança, esse adolescente a aceitar o convite do uso de drogas. Porque droga, você vai concordar comigo, Hélio, não passa de uma decisão ruim. Exato. Não passa disso, irmão. Em alguma fase, em algum momento da vida, aquele indivíduo teve uma decisão ruim. Então, não importa para mim se ele foi a decisão ruim com droga, com a questão de temas transversais como bullying, sexualidade, gravidez precoce, não importa. É uma decisão ruim. Se é uma decisão ruim, é um comportamento que precisa ser moldado e mudado. E se é um comportamento, eu tenho que tratar primeiro disso e não do produto, entende? Então, eu entro dentro de uma escola, primeiro com a estratégia do aluno ler um romance em formato estudantil, com roteiro novelístico, como se fosse a história, como se fosse aquela novela Malhação, da Rede Globo, que é uma novela que a moçada gosta demais. Tem os personagens que falam com o dia a dia. E procura sempre trazer temas que refletem na juventude, na sociedade, e é muito bem tratado. Com certeza. E o livro foi montado com essa pegada de ter dentro dele o dia a dia do aluno. Então, se o seu filho começar a ler meu livro, parece que ele está lendo o diário da vida dele. Porque dentro da minha história tem a sala de aula, onde o seu filho estuda, tem
o personagem, a menina que senta na frente só tira 10. O menino que senta no fundão, que foi meio que eu e você dentro da escola. o menino que senta no fundo. Tem um outro que gosta de esporte, hoje que toca guitarra e tira os solos de... Enfim, tem dentro do livro, tem todos os personagens que tem dentro de uma sala de aula. Acaba que seu filho lendo aquela história, ele... Caramba, esse sou eu dentro da minha sala. E ele vai lendo aquele livro de forma leve e tudo mais, e vai chegando até a história onde a minha família passa por essa questão de aceitar o convite de um coleguinha dentro da escola na infância para o uso de drogas e sofrem todas as consequências de quem diz sim às drogas. E aí, tá gostando do episódio? Tem muito mais para você aprender e adquirir conhecimento. No final desse episódio, teremos dicas importantíssimas, valiosas. Então, continua assistindo, se inscreva no canal, ative o sininho e continue. Eu faço a finalização do livro dizendo para o aluno o seguinte: se você chegou até aqui a leitura, quer dizer que você vai ter um encontro conosco. Aí, na parte da sua escola, nós vamos terminar essa história juntos. Então, a escola inteira, os alunos ficam perguntando do professor, eles vão vir aqui, os autores vão estar aqui, os personagens dos livros vão estar aqui. Então, eu faço um projeto de prevenção às drogas, Hélio, disfarçado de encontro literário, onde o aluno lê um romance e tem um encontro com o autor. Nossa, eu fiquei aqui arrepiado, tô falando que ao final vai terminar a história no pátio da escola, encontrando... Nossa, que sacada e que emocionante, né? E assim, geralmente quando você cria algum empreendimento, geralmente você pensa no que você vai fazer, você quer monetizar, ganhar dinheiro, e depois você pensa na missão, visão, e você já começou de uma forma diferente. Sim. Você começou através da missão e foi construindo tudo que você construiu hoje em dia. E conta como foi que surgiu essa ideia, essa missão na sua vida, na vida da sua família, como foi que surgiu para vocês estarem hoje em mais de 80 cidades, certo? 82 cidades. Maravilha. Olha, Hélio, eu faço isso porque a minha vida é o laboratório de todo esse projeto. Os meus pais usaram drogas na adolescência. Meu pai em Belo Horizonte, aos 12 anos, e minha mãe em Manaus, aqui em Manaus, aos 12 anos de idade. Olha que coincidência. Meu pai é uma família rica, com escola boa. Mesmo assim, um amigo ali aliciou ele o ano inteiro e no final do ano ele aceitou o convite para o uso, numa festinha de bairro, na casa do amiguinho. Né? Dos 12 aos 18, meu pai teve prisão, saiu de casa, se envolveu com tráfico, até ele chegar numa clínica, numa comunidade terapêutica para recuperar aos 18 anos de idade. Né? E minha mãe é uma realidade totalmente diferente, pobre, com muita necessidade, uma de 4 irmãs, a minha avó viúva, né? Só que a minha mãe é do interior ainda, de Atalaia do Norte, né? Meu avô... ela foi órfã, né? Muito cedo. Pois é, o meu avô, ele era seringueiro. Minha mãe era ribeirinha. Essa realidade aqui, para você que não é do Amazonas, o ribeirinho, ele mora ali numa palafita, numa casa de madeira, ele vive da natureza mesmo. Ali, meu avô era da pesca, do seringueiro e tudo mais, e foi aliciado pelo tráfico para fazer transporte de droga dentro daqueles aviõezinhos que pousam no meio da selva amazônica, naqueles laboratórios clandestinos de refino de droga. Minha mãe tinha 8, 9 anos nessa época. E ali numa região muito próxima da fronteira, né, uma rota de tráfico, acabou sendo aliciado e foi aliciado até pelo cartel de Medellín, que tinha, enfim, tinha ligações com o tráfico do Pablo Escobar e tudo mais, aquela região toda ali, próxima à fronteira. E meu avô, fazendo isso, começou a ganhar dinheiro. Então, o cara que pescava, já não pescava mais, já não andava mais de Havaiana, já andava arrumadinho, porque transportava droga. Minha mãe, uma menina de 9 anos, não sabia disso, nem as irmãs, né? E aí, mudam para Manaus, conseguem aqui morar numa casa boa, ter um comércio e tal. Só que aí implantam uma bomba dentro do avião do meu avô, em uma desses voos, e ele morre, junto com mais 3 traficantes. Aí pensa comigo, a minha mãe, que não sabia de nada, passou a saber que o pai dela, o herói da vida dela, era um traficante. E aí ela diz que o mundo dela explodiu. Ela foi para a escola, a aluna consegue socializar, deprimida.
Um namoradinho chegou para ela um dia na aula de educação física e falou assim, Laila, eu tenho uma coisa que vai amenizar a dor da falta do seu pai, da perda. Nossa. E ali, atrás da arquibancada, minha mãe usou pela primeira vez aos 11 para 12 anos droga. Dos 11 até os 17 para 18, minha mãe teve 3 overdoses, uma tentativa de suicídio. Foi internada aqui, tem um hospital psiquiátrico, você sabe, Eduardo Ribeiro. Certo. Foi internada lá, depois foi encaminhada para a FEBEM, que hoje é a Fundação Casa. A minha avó conseguiu tirar minha mãe da FEBEM e mandar ela para a mesma clínica que meu pai estava se recuperando. Foi onde se conheceram. Foi lá que eles se conheceram. Então a minha vida é um laboratório. E para você entender que eles se conheceram lá, eu nasci 1 ano, 2 anos depois, eles voltaram para Manaus, abriram o primeiro centro de tratamento público para dependentes químicos com apoio do então governador Gilberto Mestrinho, na época, né? O Gilberto liberou uma verba para construir isso e tal, apoiou, enfim. Só que 8 anos depois, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai teve a primeira recaída. Das mais de 20 recaídas que ele teve. Minha mãe nunca teve uma recaída, mas o meu pai usou droga por mais 15 anos da vida dele. Então, foram 20 vezes ali, mais de 20 vezes tentando internar meu pai, mas ele, ao ponto, nós sofremos tudo que uma família que tem um dependente químico nesse nível do uso de crack, que meu pai já estava usando crack, possa viver. Vergonha, humilhações, falta, até quase falta de comida, cara. É uma história muito difícil, assim. Felipe, eu vim de uma realidade bem diferente. Tá? Também eu vim de uma família bem humilde, mas eu nunca tive contato com droga. Eu morei na Compensa dos meus 2 aos 27 anos. E lá, estudei em escola pública, nunca me ofereceram. Eu me sinto muito privilegiado com isso. E agradeço muito meus pais, só que o básico, né? Drogas é ruim, diga não. Sim, sim. E assim, nunca me ofereceram. Mas vamos lá. Eu já vim ter contato na época de faculdade isso que eu ia te oferecer. Porque assim, por mais que você desculpa te interromper, mas por mais que você foi poupado em uma fase, não tem como ela não aparecer. Exato. Não tem como você não ter o momento da decisão. E assim, o que me espanta muito em festas. Nossa. Em festas você vê o consumo muito grande. E assim, tem várias situações. Hoje em dia já não sai para balada como antes. Sim. Mas você via mesmo ali o contato, jovens. Nesse caminhão é bebida, é cigarro, é qualquer outro tipo de substância. E algo que aconteceu comigo, o que eu cheguei a fazer, e eu me arrependo muito, é fumar. Meu avô, ele morreu de câncer. Ele era ribeirinho também. O meu também. E ele começou a fumar desde os 11 anos. Então ele morreu de câncer. O meu também. E eu escrevi certa vez uma carta falando sobre os males do cigarro, que eu jamais iria fumar, tudo mais. E minha mãe guardou essa carta. E eu na faculdade comecei a fumar. Meus pais fumavam, fiz eles pararem de fumar. Minha mãe guardou essa carta. Na faculdade, para decepção dos meus pais, comecei a fumar. Só que eu parei depois de determinado tempo. E com todos esses cuidados que os pais têm com os jovens, muitas vezes não conseguem estar presente o tempo todo. E eu imagino, hoje eu tenho uma visão de pai. Eu, como filho, eu não tive esse contato novo, mas você, com 8 anos, vendo o que estava acontecendo com seu pai, o que é que passava na sua cabeça? Olha, nesse momento, Hélio, hoje é fácil eu entender, mas vivendo aquele momento, é um conflito tão grande com Deus, com o mundo, com a vida, porque eu me perguntava o que eu tinha feito para não merecer uma família normal. Tudo que eu queria era uma família normal, né? Enquanto criança, enquanto adolescente. Não ter no dia dos pais do meu pai, não ter no dia das mães da minha mãe presente. E isso dentro de uma escola, onde você vê as homenagens acontecendo, rouba um pouco da sua alegria de viver. Entendeu? Porque não são os presentes que encantam a criança, é a presença que encanta a criança, o adolescente, que marca. E isso foi meio que editado da minha vida. Eles cortaram uma etapa. Eu tive que sobreviver. Então, eu tive que superar aquilo, até porque
Imagina, na minha adolescência, eu olhava e falava, bom, eu não tenho condição de fazer uma faculdade, não tenho condição, o que eu vou fazer da minha vida? Tu considera que você tinha uma família desestruturada? Total, desestruturada total. Porque assim, não é questão de ser envergonhice ou safadeza. O meu pai, ele tinha uma doença, uma patologia, e a minha mãe tentava salvar a vida dele, né? Ajudá-lo a sair dessa. Mas ali, todo mundo vivendo as consequências daquela problemática, até que um dia o meu pai decidiu sair de casa e morar na rua. Meu pai foi 8 anos morador de rua, quase 8 anos. Dentro desses 8 anos, meu pai morou quase 4 anos na Cracolândia. Sabe a Cracolândia de São Paulo? Certo. Onde tem aqueles zumbis, aquelas pessoas, os mortos-vivos, né? Que usam droga 24 horas por dia. Meu pai morou ali, puxando uma carroça e com cobertor. Para editar essa fase, para a gente encurtar um pouco mais essa história, eu comecei o projeto com 20 e poucos anos, né? Eu reescrevi um livro do meu pai. Essa parte da tua história que eu já conheço é muito legal. Então, assim, eu vou até pedir, conta desde quando você trabalhava na prefeitura e resolveu reeditar o livro do seu pai. Olha, meu pai estava sumido, né? Nós não tínhamos contato, não sabíamos onde meu pai estava. E aí eu toquei minha vida. Eu trabalhava num cargo comissionado no PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, numa cidade que tem 40 mil habitantes. Hoje já tem até um pouco mais, que é no interior de São Paulo, chama-se Boituva. Uma cidade linda, capital nacional do paraquedismo. Olha que legal. Até se você puder visitar essa cidade, é um lugar maravilhoso. 110 quilômetros de São Paulo, ali pela Castelo Branco. Rapidinho você chega lá. E meus avós moravam lá, eu morava com os meus avós e eu consegui um emprego ali na prefeitura que eu ganhava R$800, dando Quantos anos atrás? Há 14, 15 anos atrás. Há 14 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu ganhava R$800 também. Pois é. Não era muito dinheiro, não, há 15 anos atrás. Não tem essa não. Não tem essa não de falar. Antes eu trabalhava numa fábrica, eu contava de fato parafusos. Eram 6 roelas, 6 parafusos, 6 buchas. Aí colocava dentro de um saquinho plástico, ia numa máquina, selava, colocava. Fazia, sei lá, 500 dessas por dia. Contava e tal, eu ganhava 300 e poucos reais, quase R$400. Aí eu evoluí um pouquinho, né? Eu tinha uma bicicleta só, eu fui para a prefeitura, aí dava entrada, era atendente assim, do guichê, recebia a pessoa, levava ela para resolver a situação ali E eu tinha um chefe lá, e um dia, aí eu tive a ideia lá em casa de reescrever o livro do meu pai. Reescrevi e falei, olha, eu já tinha visto o meu pai ir numa escola, dado uma palestra, ser entrevistado pelos alunos. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso, né? Reescrevi o livro do meu pai. Eu falei, e agora que eu não tenho dinheiro para fazer esse livro? Para imprimir esse livro. Eu precisava imprimir, ter os exemplares para vender. E aí eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, você assina a minha demissão? Aí ele, como assim sua demissão? Você assina a minha demissão? Eu escrevi um livro, eu vou mandar fazer 1000 livros e eu vou ficar rico com esse negócio. Eu falei assim, exatamente isso para ele. Eu vou contar minha história para o Brasil inteiro. Ele falou, você tem certeza? Você está ficando doido? Eu era um jovem que, assim, a minha aparência não era muito boa. Eu era cabeludo, meio a barba falhada, magro, usava sandália de couro no frio, sabe? Vamos capturar essa imagem, vamos botar do lado. Não. Aí, meu irmão, eu sei que eu não passava tanta segurança no que eu estava falando, mas dentro de mim eu tinha certeza plena, certeza convicta, eu não tinha meia certeza, eu só tinha vontade de ir. E aí meu pai tem uma frase até hoje que ele fala, filho, nada de nada é nada. Então vai. Se você não tem nada, tudo é lucro. Entendeu? Tudo vem para somar. E aí ele falou, olha, aqui você tem chance de evoluir. Eu tô como diretor, eu comecei como você e tudo mais e tal. Aí eu falei, não, eu quero minha demissão. Quando ele me demitiu, eu ainda pude fazer um empréstimo do Banco do Brasil para quem era funcionário da prefeitura, de R$6.000. Esse foi o dinheiro que eu comecei a minha vida. R$3.000 eu fiz 1000 livros e R$3.000 eu guardei para botar gasolina e sobreviver o tempo que eu tinha para vender, que eu não sabia quanto eu ia vender.
E aí eu fiz 1000 livros, botei num carro. Qual era o carro? Era um Gol, um dos primeiros, bola com a porta batida, o vidro não descia, não tinha ar-condicionado, nada. 1.0, enchi o tanque do Gol e fui bater de porta em porta de escola para tentar vender aquele livro. Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu estou com um livro aqui que eu escrevi. Você pode analisar aí pedagogicamente para ver se vocês não querem adotar esse livro para os seus alunos? Entra na lista de material obrigatória do ano e tal. Ah, tá bom, eu vou. Quando me atendiam, o dia inteiro, eu lembro que eu congelava um suco de goiaba numa garrafa de 2 litros e congelava, porque aí passava o dia, ela estava geladinha. O Gol era muito quente, no meio-dia ela estava no ponto de eu tomar aquele suco de goiaba, pão com ovo. Quando tinha ovo era luxo, senão era um pão na chapa ali, porque eu não tinha dinheiro para parar num bar, comer uma coxinha. Cara, aquela realidade de quem começa, assim, eu acho que eu estava no -10. Se a pessoa começa do zero, eu estava no -10. E aí, começando com essa dificuldade, ralado, meu irmão, naquele ano, eu bati 60 mil reais de venda de material, de livro. Para quem ganhava 800 reais, vai lá, dá o quê? 9.600 por ano, eu tinha faturado 60 mil. Lógico que tudo não é lucro, mas se eu botasse que 30% disso fosse lucro, 30%, 40%, eu já tinha ganhado duplicado, triplicado meu salário do ano. E você não pegou os 60 mil e foi fazer festa, não. Não, meu irmão. Inclusive, eu continuei na dificuldade, mesmo tendo faturado, porque eu reinvesti no negócio. Aquele dinheiro eu nem pensava que era para eu... Você viu o potencial, não. 3 mil, com o livro você conseguiu transformar em 60. 3 mil então, 60. 60 você consegue transformar em muito mais. Exato. 60 aí eu fiz mais livros, continuei a venda. No segundo ano, já as pessoas me convidavam, falavam assim, olha, você é o autor do livro? Você não quer vir conversar com os alunos? E aí eu já fazia palestra para alunos. Você não quer vir conversar com os professores? Aí eu já fazia capacitação para professor. Aí você não quer vir conversar com os pais? Aí eu já montei um produto que é assim, era um projeto de prevenção que tinha capacitação para professor, encontros para o aluno e palestra para os pais. E um livro paradidático. Então, sensacional. Foi orgânico, cara. Foi orgânico. A ideia inicial era a venda do livro, mas aí os outros serviços foram sendo agregados nesse percurso. E que quem foi me dizendo, me dando os toques ou pedindo, eu fui descobrindo essa demanda, a necessidade, a dor, foi o meu cliente. Foi a escola que chegava para mim aqui. Olha, a gente precisa que alguém fale com os pais sobre o tema. Você fala? Aí eu já sanei essa dor, atendi. E aí fui crescendo. Aí consegui, numa das palestras lá, estava sentada uma secretária de educação de um município pequeno do estado de São Paulo. Ela falou, menino, no final da palestra, menino, lembro até hoje, passa no meu gabinete amanhã que eu quero conversar com você. E eu vendia assim, uma escola de 1000 alunos, eu vendia 30 livros. Que é muito difícil você vender, porque é obrigatório, mas não é. Então, é só para o 9º ano. Eu não tinha material para todos os anos. Um livro custava em média quanto? Custava R$18 na época. Era muito pouco. O livro era pequeno. Hoje, nosso livro, por exemplo, custa R$60 o pacote inteiro por aluno. Mas é um livro maior, tem mais conteúdo, tem o serviço embutido no valor do material e tudo mais. Então, mas antigamente, quando eu comecei, que era só o mercado privado, era um livrinho de R$18. Não, e assim, R$60 hoje... para o que ele proporciona, não, é ouro. É super. Ouro. O serviço que você falou, palestra para os pais, para os alunos, preparar os professores, eu acho que toda escola deveria ter o seu projeto. Hélio, eu estava vendo um levantamento, acho que é do Ministério da Saúde, sobre quanto que custa um dependente químico hoje para o Brasil. Ele custa em média de 2 a 6 mil reais para os cofres públicos. Um dependente químico. O meu projeto custa R$60 para evitar um dano. A prevenção, ela... Você destrói famílias. Não, prevenção, com tudo que você passou, eu perguntei, você considerava uma família desestruturada? Você teve muita inteligência emocional, sua família, sua mãe, tem suas irmãs, para se manterem unidos e enfrentar isso que não é fácil.
que tradicionalmente as pessoas têm problema com drogas ali na família, aí desestrutura de uma forma que todo mundo acaba encaminhando. Ou pega o mesmo caminho, vai para o tráfico, vai para a criminalidade. Sim, sim. Dificilmente se mantém. Eu acho que, como você falou, é propósito. Um propósito muito grande. Quando nós entramos, Hélio, na escola, que o aluno acaba de ler o livro, ele vê em nós, na minha família, no meu depoimento, na minha palestra, na palestra da minha família, ele vê a possibilidade de não escolher o caminho da revolta e fazer mal a si. Porque o que é? Meu pai usou droga, então eu também vou usar. Minha mãe usa álcool, então eu também vou beber. O adolescente, ele tem meio que essa fase da revolta, de usar e canalizar isso para o mal. Então o meu projeto, ele entra nessa questão comportamental, de que o que te faz diferente não é o tipo de roupa que você usa, e sim o tipo de escolha que você faz. E você tem que ser a pessoa mais interessada no seu sucesso. Desde pequeno. Se você tem uma família assim como a minha, desestabilizada, você tem que ser a pessoa mais interessada no seu sucesso. Então não deixa na mão do outro ou do amanhã o que você pode fazer hoje e com o que você pode andar ou não andar hoje. Então essas escolhas estão na sua mão. Então nosso projeto fortalece o líder bom e enfraquece o líder mau. Aquele menino que joga pedra no vidro e sai falando para a turminha, vocês não sabem o que eu fiz. Joguei pedra lá, ninguém me pegou, amanhã eu vou lá de novo. Aí sempre tem uma plateiazinha, né? Sério, você fez isso? Nossa, mas ninguém te pegou. Aí a criança entende e fala, poxa, mas então eu posso fazer, porque o que falaram para mim que eu não posso é mentira, ele fez e não sofreu nada. É muito difícil onde a gente vive numa cultura onde o bandido é o herói. Exato. Em vários filmes retrata assim o herói ali do enredo é o cara que quebra as regras, não sofre as consequências. No mundo real isso não é verdade. Primeiro que as consequências disso, quem sofre primeiramente é você. Vamos falar de drogas. Primeiramente é você, sua saúde, você vive em função do uso, não tem mais vida social, não tem mais vida familiar, nem vida profissional, e nem vida espiritual. Você está morto, cara. Você vive para usar. Acabou a sua vida. Para eu te recuperar, eu vou ter que recuperar a sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida social. Essas são as etapas. Porque a dependência causa isso. A morte dessas vias. Entendeu? Então, hoje, essa questão do adolescente entender que ele não vai sofrer as consequências é mentira. E o livro vem para desmistificar isso. Né? Graças a Deus, hoje a gente está em muitas prefeituras, em muitas secretarias de educação, mas eu lembro naquele dia que ela me chamou, que aquela secretária me chamou, falou, Felipe, passa no meu gabinete. Eu passei no outro dia, ela falou, eu vou fechar para a cidade inteira. Eu falei, nossa, quantos alunos tem aquela? 3.000. Eu falei, nossa, eu fecho 30 alunos por vez, por escola. Fechar 3.000 E como é que faz para vender? Ela falou, você nunca vendeu? Nunca vendi. A senhora pode me ensinar? Ela, te ensino, menino. Aí me ensinou como era uma venda pública, quais são os documentos que precisava ter, como é que precisa. E aí eu fui tutoriado. O mercado me ensinou. Às vezes é isso, o mercado, você precisa ir para a rua te ensinar algumas coisas. Eu costumo falar muito que informalidade é sinônimo de fracasso. A importância de você formalizar a empresa. Nesse momento, quando ela te chamou, você já tinha uma estrutura, já tinha um CNPJ, eu ainda estava caminhando. Pois e foi esse momento que deu a virada. Graças a Deus eu tinha já tudo, assim, certidões ok, algumas cartas de recomendação, que hoje isso funciona como atestado de capacidade técnica. Eu não sabia esses termos, mas algumas coisas eu tinha. E o que eu não tinha estava muito fácil de conseguir, porque cadastra o livro na Câmara Brasileira do Livro. Eu já tinha um livro, já tinha um registro da obra, entendeu? Já tinha um CNPJ de editora. Então eu não foi aventurar, não, quando você decidiu, vou sair daqui, vou pegar um empréstimo. Você já se preparou realmente, que uma das chaves do sucesso. Cara, eu acho que, olha, eu vejo hoje, eu já trabalhei com vendedores hoje dos meus negócios, das minhas empresas, que eu vejo a possibilidade do cara mudar de vida, assim, ganhar milhões, assim, mudar a história de vida da família dele e tal, em um dinheiro honesto, um dinheiro do trabalho. Mas aí, quando ele vê a possibilidade dele mudar de vida, dele ganhar milhões, morar bem, enfim, que não seja milhões, mas que seja
Mudar de vida, vida. mudar de vida, cara. Isso Mudar já de vida, Aí o cara não estuda o processo de como foi criada a empresa, de como se construiu a venda, de qual... Não faz as perguntas certas, não é curioso. A curiosidade dentro de um negócio, ela vai gerar para você conhecimento. E eu costumo falar, quando você tem que estudar, não é só estudar academicamente, é estudar as oportunidades, os trâmites, onde você está indo, você tem que se preparar. Sim. Isso é fundamental. Sim. Então, se você foi apresentado a uma proposta que pode te mudar de vida, meu irmão, senta no lugar de aluno e comece a estudar. Estuda o portfólio, decora. Eu conheço a tua história também, e eu sei que naquele momento que você foi vender curso por telefone, meu irmão, curso por telefone, que eu não sei se eu teria sucesso nessa empreitada. Você mentalizou, você falou assim, olha, eu vou ser o melhor nisso e vou alcançar os números que estão me dizendo que são possíveis. E você bateu essa meta, irmão. Quebrei meus paradigmas e falei, eu preciso. Se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Pois é. Então, e os desdobramentos que aconteceram na sua vida após isso? Né? Hoje você é fruto dessa decisão que você tomou naquele dia. Exato. Falando, eu vou vender esse negócio. Entendeu? Hoje a sua história ela foi construída em cima de uma decisão certa. É exatamente assim, com o comportamento que o meu projeto trabalha. E é por isso que eu tenho sucesso. Sabe quantos alunos eu consegui alcançar no passado? Bom, eu comecei vendendo com 30 alunos por escola. O primeiro contrato grande que eu fechei foi para 3 mil alunos nessa prefeitura. Ano passado eu atingi 300 mil alunos. 300 mil famílias receberam meu material. 300 mil casas foram alcançadas pela prevenção. Essa é a missão. Eu desejo que você alcance 1 milhão, 2 milhões, porque Com certeza. É necessário. Hoje nós já batemos o seu sucesso é fruto dessa missão que é muito nobre. Olha, eu julgo o sucesso do projeto, ele é baseado em cima do sucesso da minha família. O meu pai é um milagre. Quando eu comecei a fazer o projeto, ele estava sumido. Ali, 2 anos depois, nós achamos meu pai. Você já estava na empreitada? Eu já estava na empreitada, minha irmã me liga, olha, achei o seu pai ainda estava naquele momento. Já estava na rua, ainda estava na rua. Você comentou comigo, teve vários momentos que ia no IML, tentava. Cara, a gente fez, ligaram pra gente para identificar corpo de indigente para saber se era o meu pai. Nada fácil. Né? Nada fácil, meu pai estava sumido. Sabe como meu pai foi achado? A minha irmã recebeu uma mensagem no Facebook dizendo, Laile, eu acho que eu vi seu pai em tal lugar de São Paulo. Minha irmã, sem titubear, entrou no carro, pegou o carro, botou a filha dela de 1 ano ali junto, foi lá, parou, de longe ela viu, assim, um cara magro, cabeludo, barbudo, morador de rua. Aquele é meu pai. Aí saiu, correu, abraçou ele, falou, pai, sou eu, a Laile, vambora, pai, vamos pra casa. E meu pai não tinha mais essa referência de casa, de filha, não tinha, mas naquele momento ele teve um lapso ali diz meu pai, contando hoje pra gente, que ele já estava assim, no final da vida, ele estava esperando a morte, ele só pediu a Deus, ele falou que um dia antes da Laile encontrá-lo, ele pediu a Deus que desse para ele a chance de uma morte mais leve e digna, só uma morte digna, que ele não morresse como indigente, se é que ele tivesse direito a pedir, segundo o que ele fala. E no outro dia, minha irmã acha meu pai. Aquele homem que puxava aquela carrocinha, como você falou, com 50 quilos, cabeludo, barbado. Naquele dia, ele morreu. E no outro dia, nasceu outro homem. Nasceu outro homem. Cara, hoje fazem mais de 11 anos que meu pai tá limpo, tá bem, que ele casou novamente com a minha mãe e que a nossa família foi restaurada. E ele participa. Não, hoje meu pai é escritor, autor dos livros, meu pai é jornalista. Cara, a rua não tirou a sanidade dele. Quem olha para o meu pai não acredita que ele teve esse histórico, porque é um cara extremamente comunicativo, competente, eloquente, inteligente. Irmão, eu falo do meu pai com a boca cheia, porque o milagre é ele, cara. O milagre é ele. Eu montei a empresa, o projeto, o programa baseado em cima da história dele e da minha mãe de ter sido uma mulher perseverante, resiliente, de não ter desistido do marido, de ter... eu desisti do meu pai, minha mãe não desistiu do meu pai, entendeu? Então, assim,
ela é culpada de nós termos novamente uma família, um elo, entendeu? De recebê-los no Natal, de ter uma família normal. Hoje a gente vive dias de quem sonha, porque não tivemos isso uma grande parte da vida. E meu pai hoje é autor de metade dos materiais que nós temos, ele é escritor, muito melhor do que eu, inclusive. Tem uma visão da causa de dependência química, de internação, de tratamento, tem um discurso muito atual, muito técnico, né? Recentemente ele esteve no Mato Grosso palestrando para uma comissão dos desembargadores lá do Mato Grosso, dos juízes, para implementar nas varas algum programa de prevenção às drogas. Então, assim, é um palestrante de mão cheia. Então, hoje, eu conto tanto com ele quanto com a minha mãe. Agora, imagina, se no melhor dos meus sonhos eu ia imaginar que eu ia montar um negócio, que a minha família ia trabalhar junto e que nós iríamos prosperar nisso. Eu só tinha uma meta 14 anos atrás, a dar certo. Quando você coloca uma meta na cabeça para você dar certo, você é responsável, você acaba sendo responsável por transbordar na vida dos outros, cara. E é inevitável, quando você decide, o sucesso chegar a você. E é inevitável, quando o sucesso chega a você, você não transbordar na vida dos que são seus. Você cria o propósito. Exato. Eu cansei de ser um sobrevivente. É isso. Eu falei, eu não quero mais ser sobrevivente, eu não quero ser o Rock Balboa, apanha. No final, não. Eu quero ser um vencedor. Quero mudar minha vida. É isso. Cara, é aquilo que eu te falo. Eu tenho prazer no negócio, mas eu tenho mais prazer na missão. Exato. E quando a gente consegue mudar, a gente tem um propósito. Levar os outros. Pô, eu consegui. Você também pode. E assim, pode ter milhares de pessoas nos assistindo agora que está com diversos problemas. Um familiar que pode estar usando droga, o filho que está na escola, que os pais não estão próximos, como é que eu vou lidar com isso? E até aquela pessoa que está saindo para trabalhar, está levando pãozinho com ovo, suquinho, e está passando por diversas dificuldades. E olha aqui, o Felipe como exemplo, a família, ele superou tudo isso e muito bem estruturado. De parabéns. Obrigado. Qual é a dica que você pode dar para essa pessoa? Para o Joãozinho que está saindo de manhã cedo com seu pãozinho com ovo e vai chegar só à noite, para os pais que estão indo trabalhar e deixa os filhos na escola, na creche, aquela mãe que tem um filho que dá aquele trabalho, que não está com as companhias certas, está envolvida com droga. O que é que você pode falar para essas pessoas? Olha, vamos lá. Para você que é pai, que está nos assistindo aí e que tem um filho na fase aí da infância, da adolescência, prevenção é fundamental. Prevenção, ela salva a vida de um indivíduo, com certeza. Aí você pode perguntar, meu pai usou droga, minha mãe usou droga. Eu nunca usei droga. A prevenção, ver a situação, o que eles passaram, poder ver de perto, me fez dizer não. Okay? Quem não pode ver de perto tem acesso a um programa de prevenção. Quem não tem acesso a um programa de prevenção tem acesso a um pai ou uma mãe com um discurso de prevenção dentro de casa. Prevenção não começa no pátio da escola, nem dentro da sala de aula. Prevenção começa aí na sua cozinha, aí na sua sala, com esse menino pequeno que está aí, entendeu? Falando sobre escolhas. Filho, quando a gente escolhe certo, quando você tirou nota boa, escolheu certo estudar, você ganhou o quê? Você foi premiado, então as escolhas boas nos premiam, né? Então, quando você fez uma escolha errada, você desobedeceu, qual foi o... eu fiquei de castigo, foi... Pois é, você está vendo que as escolhas erradas, elas têm uma consequência, você está fazendo prevenção. Prevenção a decisões erradas, a escolhas erradas, né? Então é possível você fazer prevenção falando do comportamento de risco, ok? Porque nenhuma família, rica ou pobre, classe média, qualquer classe, né, vai estar imune. Você esteve imune na fase do bairro que você morava, enfim, mas dentro da faculdade você foi apresentado. Então, em algum momento, você vai ser apresentado. Então, você precisa ter fortalecido o seu sim. Olha, eu não vou dizer sim para isso, porque o meu sim vale muito. Isso é até um slogan da nossa empresa. Pense antes, o seu sim vale muito. Para você que é empreendedor e está começando com o suquinho lá e o pão com ovo no começo, a mensagem que eu tenho para você é que eu vim da onde você está, que eu fui você há um tempo atrás. E que um dos elementos que me fizeram
chegar até aqui, primeiro foi um sentimento que eu estava compartilhando com você, que todo cara que consegue ter sucesso, ele tem uma certeza dentro de si absoluta. É uma certeza absoluta de que não importa muito se é o suco de goiaba congelado com pão com ovo. Essa é uma fase. E aquilo ali não significa nada. Para o cara que não tem essa certeza, ele se lamenta, ele é a vítima, ele fala, poxa, não dá certo porque eu tô com suco de goiaba e o pão com... Tem nada a ver isso. É uma fase, irmão. Segundo, edita a sua vida. Tem prazeres momentâneos que você precisa eliminar ou adiar, ok? Então, se você tem uma rede de relacionamento, de amizades, para eu dar certo, eu tive que me isolar um tempo. Eu tive que pensar, eu tive que programar, porque eu quebrei como todo empreendedor. Em 2015 eu quebrei. Eu ia perguntar sobre por quê. Você teve o sucesso e mesmo assim não é fácil você lidar com algo. Quebrei de zerar, irmão. Quebrei de zerar e quebrei pior, porque quando você quebra conquistando alguma coisa, você quebra com dívida de imposto, aí você tem que depois de vida de banco e tudo mais, dívida de financiamento. Pelo que tu falou, tu zerou, né? Foi morar no quarto da Eu fui morar no irmã. quarto da minha irmã, irmão. A única coisa que tinha o que era? A família. A família, né? E o Citroën? Eu tinha um Citroën, eu chamava de onça. O onça. Rapaz, eu tinha um Picasso, meu irmão, que consumia não, uma gasolina. Meu irmão. Era, sei lá, do primeiro Picasso que lançaram no mundo, eu acho que eu tinha em 2000. Mas não se abateu. Não. Esse meu recomeço, a minha mãe ela é uma personagem muito... era protagonista desse meu recomeço, ela teve um lance espiritual de falar, vou convidar meu filho para fazer uma palestra lá em Manaus comigo. E ela me convidou, eu vim para cá, para Manaus, em 2017. E aí recomecei a minha vida aqui. Naquela semana eu conheci minha atual esposa, que é a Tainá. Então, um beijo, amor, para você, viu? Te amo. E hoje nós temos a Maria. Casei aqui e prosperei aqui. Não foi fácil prosperar aqui. Ainda tem as suas dificuldades. Mas, como eu estava falando para aquele cara que começa, primeiro tem essa certeza absoluta de que você, independente de ambiente ou pessoas, você vai prosperar. Segundo, edita a sua vida, alguns prazeres desse momento, joga para frente. Entendeu? É melhor você curtir certo, com as pessoas certas, no momento certo. Esse momento é um momento de trabalho, então se dedica a isso. Se concentra nisso. Entendeu? Em vez de você ir para uma festa, não vá. Em vez de você ir para um restaurante, não vá. Em vez de você ir para um retiro, não. Se concentra nisso, teu projeto. Vive isso, respira isso. É só durante um tempo, cara. Porque as pessoas que dão certo, é só durante um tempo. E aí se dedica a isso. Se você está casado, verbaliza para tua esposa, para tua namorada, olha, eu estou vivendo esse período da minha vida. O projeto é esse para nós chegarmos aqui. E aí a pessoa entende esse momento e vai te ajudar. Foi isso que a minha esposa fez comigo, cara. Eu já falei isso muito pro Daniel. Eu fico emocionado que meu filho até os 2 anos de idade, assim, eu tenho um aperto no coração, porque eu tive que sacrificar muito meus finais de semana pra gente viver o que a gente vive hoje. Exatamente o que eu tô falando. Final de semana, eu ficava estudando. Então, chegava sexta-feira, eu sempre tive que dar mais do que todo mundo para me destacar. Porque eu não sou nada excepcional. Então, eu tinha que fazer o a mais, fazer diferente para ter resultados diferentes. Então, sexta-noite tinha aula de algum curso, alguma pós-graduação. Chegava em casa às 10 horas, meu filho estava dormindo. Sábado saía, ele estava dormindo. Chegava sábado já tarde, brincava um pouco e no domingo, depois do almoço. Eu até brincava, eu acho que o Miguel acha que eu sou o tio do final de semana, que ele não me vê aqui. Muito importante é esse apoio da esposa, do companheiro, da pessoa que estiver do seu lado, lhe apoiar. Saber que é isso que você está passando, o pão com ovo, é momentâneo. Isso você vai superar, vai passar. Eu comia minha marmitazinha na escada do escritório onde eu trabalhava. Cara, são essas histórias que se as pessoas perguntarem qual é o segredo milionário, é esse. É que o segredo é a mesma fórmula sendo replicada para cada um. É persistência, consistência, você se abster de algum prazer momentâneo para viver depois. Não importa o produto que você
está na sua vida, não importa a sua missão. Você vai ter que ter essas características para... Nesse momento eu falava muito. Eu estou fazendo o que ninguém quer fazer, que são esses sacrifícios para daqui a um tempo, que é hoje, eu fazer o que todo mundo quer fazer e nem todo mundo pode. Então esse sacrifício que a gente fez lá atrás, Exato. hoje a gente consegue fazer muito mais do que pessoas que estão ali na balada, sai do trabalho, vai para a mesa do bar. Agora a pessoa que se dedica à família, ao trabalho, ela vai colher frutos para sua família. Eu também vinculo... Foram várias pessoas assim que me ajudaram quando eu quebrei, eu voltar a ter, né, prosperar na minha área. Primeiro foi minha mãe, que teve uma visão espiritual muito, muito legal, de ter me convidado para vir para cá, para Manaus, e sem ela eu acredito que nada disso tinha acontecido, né? Questão familiar é muito forte, né? Isso eu acho que foi fundamental. Forte. Você estar presente com a sua mãe, você conhecer sua esposa e ter algo ali assim muito, muito família, né? Cara, aquela rotina que você... No primeiro ano ali, a Tainá foi o meu... Eu não conhecia ninguém em Manaus, Hélio. Eu não tinha nenhum amigo aqui. Eu não tinha nenhum familiar. Tinha uma tia minha com alguns primos, mas eu não tinha nem tanto contato, assim, que eu estava muito trabalhando também, né? Não por nada. Eu sou apaixonado por eles, mas eu estava vivendo uma fase de ter que trabalhar para construir alguma coisa. Você se distancia de família, você se distancia de amigo, você se anula. Exato. Realmente para... Por isso mudar. Que a Tainá, a minha esposa, ela foi a domadora de talentos. Esse homem, ele é muito apaixonado pela esposa. Cara, ela foi. Parabéns para Tainá. E também vou aproveitar aqui e mandar um beijo. Faça isso. Para minha princesa, para o meu amor, pela Camila, pela nossa família. Meu amor, amo você. Você sabe quanto você é importante, fundamental em nossa história. Isso aqui, tudo que a gente está fazendo, você proporcionou, sempre. O bastidor que uma esposa faz e o palco que ela nos dão, o resultado disso é o sucesso para a família, cara. Eu vejo caras que não são bons pais, que têm grana, que são bem-sucedidos, mas não são bons pais, que não são bons maridos, cara. E eu fico vendo assim que essa não é o tipo de princípio que eu levo em casa, saca? Eu valorizo demais a minha casa. A minha maior fonte de prazer hoje, de alegria, de felicidade, é o meu lar, cara. É o lar que eu construí com ela, com a minha filha. Então, quando eu saí de São Paulo, eu trabalhava com a minha irmã no sentido dela tá tentando vender livro comigo. Hoje ela trabalha comigo em Manaus, é uma representante em São Paulo. Lembra daquele cara que era o meu chefe lá em Boituva? Hoje ele é meu diretor comercial no estado de São Paulo. Olha que interessante. Elcio, meu irmão, você tinha futuro na prefeitura, mas eu te mostrei um futuro melhor, meu irmão. Hoje a gente... Cara, é muito legal porque nós nos tornamos amigos mesmo, assim, de um torcer pelo sucesso do outro e tal. Eu sou entusiasta da vida dele e ele da minha, e hoje trabalhar com ele... Hoje quem trabalha comigo trabalha assim num flow de prazer, de alegria muito legal, um ambiente muito gostoso. Então eu digo que a minha mãe no começo, depois a minha esposa, que botava R$50 para eu, ela maquiava, botava R$50 para eu ir de Uber trabalhar, porque eu não tinha R$1 aqui no primeiro ano. Nossa de Manaus. Senhora! Ela Olha, acreditou demais que tá assistindo aí, dê valor para a mulher que está do seu lado. Verdade. Mas tem mulher... Elas são as grandes heroínas das nossas vidas. E, cara, inteligência emocional. Se a mulher for inteligente, for sábia, a gente está lascado no sentido de a gente vai ser dominado mesmo, no sentido bom da coisa, porque ela coloca a gente no caminho... Maravilhoso. É igual o treinador de futebol. Você é um talento, cara, mas às vezes você precisa ser instruído. E a mulher tem muito dessa visão, né? Do que pode... Às vezes, sabe, já viu aquela intuição de, olha, eu não senti paz nesse negócio, nessa coisa, e ouvir isso é sabedoria, considerar isso é ser sábio. Todo mundo tem um diamante dentro de si, aquele diamante bruto. Com a mulher certa, ela vai lapidando. Exatamente, cara. Exatamente.
A história aqui foi muito boa porque Manaus ela tem uma peculiaridade, ela tem o acesso é mais fácil aqui. É mais fácil não você dar certo, mas o acesso. Então você tem que ter um bom produto. Eu tinha um bom produto, ele já tinha sido testado, eu só precisava voltar para o mercado, então o mercado se abriu, o mercado das secretarias de educação, dos prefeitos e tal, de eu fazer essas reuniões. E aí eu tive muito sucesso em ofertar o projeto aqui. Aqui tem outro sentido que não é tão bom. Se você falhar, é difícil uma segunda chance aqui. Ela existe, mas ela é bem difícil, porque Manaus é pequena, diferente de São Paulo. Ninguém te conhece. Que é uma província, né? Exato. A gente costuma falar que, então, que todo mundo se conhece, todo mundo frequenta os mesmos lugares, exato. Sabe o que cada um faz. Então é bom porque ela é até uma presilha social para você, né? Ela te ajuda a você se manter na linha, meu irmão. Então, se o cara não tem caráter aqui, ele não vai sobreviver ao mercado amazonense. Se o cara não tem uma entrega boa, ele não vai sobreviver. Logo, ele vai ser taxado de incompetente em relação ao que ele está prometendo e não está fazendo. Então, Manaus tem essa peculiaridade de abraçar os competentes e quem é incompetente, logo ele é eliminado. Então, meu sucesso aqui, ele não foi tão rápido, tive um plantio aí de alguns anos, mas ele foi depois frutífero, próspero. Eu sou muito grato ao Amazonas, aos municípios, aos governos que eu já passei, que entenderam que prevenção às drogas é uma política pública que deve ser dada a atenção devida dentro da escola. Hoje, a Secretaria de Estado da Educação faz o meu programa, a Secretaria Municipal de Manaus, muitos outros municípios aqui no Amazonas. Então, cara, eu vivo aqui um grande prazer de ver a preocupação do público, né, com os alunos, com as famílias, em fazer prevenção às drogas. Maravilha, Felipe. Quero te agradecer muitíssimo por essa conversa, esse bate-papo interessantíssimo. Geralmente eu gosto de finalizar pedindo 3 dicas importantes de empreendedorismo. Você deu aqui mais de 3, deu 10, 20. Então eu quero finalizar de uma forma diferente, para você dar 3 dicas importantes de sucesso para uma família feliz. Olha, a primeira dica de sucesso que eu poderia dar é desenvolva a sua espiritualidade. Desenvolva a sua fé. Você pode perder os seus pais, você pode perder os seus amigos, você pode perder o seu trabalho, mas a sua espiritualidade não te abandona. A sua fé. Eu sou cristão, então a minha fé é em Deus. Por causa dele, eu nunca estive só. Então, desenvolva isso. Isso talvez seja o único combustível que você tenha quando ninguém acreditar em você. O segundo é que eu acho que a maior expressão do amor é o perdão. Foi difícil perdoar meu pai. Ele voltou da rua, eu pensei que ele ia sabotar a minha vida, mas não. Tinha toda uma vida de reconciliação, de prazer em família, que eu precisava viver, mas eu só consegui abrir essa porta e destravá-la através do perdão. Então, perdoe. Perdoe. A terceira é que se você construir um império bilionário, as pessoas que vão estar do seu lado no seu fim serão os seus. Será a sua família. Serão os mais próximos do seu caixão, inclusive. Serão aqueles que conviveram dentro da sua casa, não dentro da sua empresa, nem dentro do seu negócio. Então, dê valor a eles em vida. Dê o valor merecido em vida. Faça sacrifícios por eles. Faça além. Não faça o básico, faça além. E quando você prosperar, que eles sejam os primeiros atingidos e alcançados pela alegria do seu sucesso profissional. Essas são as 3 dicas que eu dou. Eu queria te agradecer pelo convite. Eu espero que o público seu tenha gostado desse momento. Eu amo compartilhar a minha história, porque eu amo contribuir, nem que seja para um pouquinho mais de fé no coração daquele que está começando, daquele que está iniciando, porque a gente já passou uma estrada aí e pode dar algumas dicas disso. Eu ainda estou no lugar de aluno, estou a aprender, eu tenho metas muito maiores
E tô agora tentando crescer ainda mais. São desafios maiores. Então eu estou para ouvir e aprender. Nunca sei o suficiente, de fato, e sempre estando aberto a aprender, eu consigo evoluir. Então, Hélio, eu sou seu amigo, então eu já posso dizer que eu conheço a sua história me inspira também muito, a sua persistência, o seu foco, e eu desejo a você, amigo, todo o sucesso do mundo. Não só aqui nos Segredos Milionários, mas nos seus outros negócios, na sua família principalmente, irmão, que é uma família linda, seu filho, são Miguel, do e Miguel, a Nicole. é o casal. Então, esse é o meu desejo a você. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço mais uma vez. Eu estou emocionado aqui, eu acho que o pessoal que está acompanhando também, todo mundo aqui, tá? E a cabeça do empreendedor é assim, olha o que já veio em mente. Eu quero saber toda a palestra que o Felipe for dar, eu vou montar um kitzinho, um lenço, para vender para as pessoas. Porque, assim, você tem que... É uma história, assim, muito de respeito. Tem que respeitar. Obrigado. E, assim, toca as pessoas e dá certo. Seus conselhos, suas dicas, sua trajetória é inspiradora. E o que há de fazer é seguir todas essas dicas. E muitas vezes a gente já sabe, conhece, né, dá valor para a família e tudo mais, mas às vezes a gente acaba se envolvendo muito com o trabalho dia a dia e é importante a gente ouvir isso, ouvir novamente para chegar em casa, dar aquele abraço nos filhos, um beijo gostoso na esposa, você ligar para o seu pai, para sua mãe, pai, mãe, como é que tá aí? Amo vocês. Para a irmã que está em outra cidade, para os sobrinhos. Tenho 2 sobrinhos que são meus filhos do coração. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo pro Hélio Gabriel, pro Luque Emanuel. Amo vocês, meus filhos do coração. Tá? E é isso aí. É isso. Eu posso fazer um jabazinho aqui no final? Se você está assistindo a gente até o final, segue a gente lá na rede social do Instagram, chama-se Projeto Penseantes BR, tá? Projeto Penseantes BR. Só acessar lá, você vai conhecer mais esse projeto lindo que a gente desenvolve aí no Brasil inteiro, tá bom? Obrigado, Hélio. Valeu, meu irmão. E aí, tá gostando dos episódios Segredos Milionários? Então não se esqueça, agora ao final, clica no sino, se inscreva no canal e aguarde as próximas notificações e os próximos episódios.